bem? Vamos falar sobre a prova da PM em Santa Catarina. A prova de língua portuguesa consta de um texto do Bauman, já vamos colocar aqui, tá? Um texto super tranquilo, um autor conhecido, tá? Um texto de fácil leitura, acho que não teve nenhuma complicação, os alunos estavam preocupados com textos literários, dado o fato de a banca Incabe usar dessa tipologia. Não houve isso, eu até havia tranquilizado os alunos, dizendo que era uma prova com muita repercussão e muita visibilidade, que eles não iam colocar algum texto que desse margem à dúvida até na parte interpretativa. Aliás, interpretação de texto mesmo, pouca. Houve questão de figura de linguagem relativa à interpretação. Então, e nem a primeira já é de gramática. Então, há um texto do Bauman que fala sobre a questão das redes, né? Basicamente é uma contraposição em as nossas redes de amizade, né, virtuais e as não virtuais, as reais, e como uma pondera a outra, né? Como uma, né, é diferente da outra, e como é difícil desconectar, não é isso? Um texto que tenho certeza que muita gente gostou de ler, tá? Falava dos laços humanos, são uma mistura de bem sem maldição. Essa frase vai ser motivo de uma questão de interpretação, né? São uma mistura, os laços humanos são como se fossem uma mistura de bênção e maldição. Vamos falar, é uma figura de linguagem que vai aparecer numa questão chamada metáfora. Já adianto que a prova não teve, da minha matéria, nenhuma dificuldade do ponto de vista de ortografia, assim, da escrita, tá? A prova foi bem organizada, não há questões controversas, tudo dentro do edital, da proposta deles. Inclusive, para quem foi nosso aluno, sabe que houve o famoso dicionário Incabe, falou-se de sintagma. Eu insisti em vocês tomarem cuidado que essa banca, tá, não falava muito de substantivo, adjetivo, mas sim sintagma, adjetivo, sintagma nominal. Falamos no aulão da importância de você saber a nomenclatura da própria banca. Então vamos lá, vamos à primeira questão, tá? A primeira questão nem era uma questão, mesmo eu tô com o tipo 1, tá? Mas seja tipo 1, tipo 2, tipo 3, não foi a questão de interpretação a primeira. Vamos ver a prova tipo 1, pessoal, prova tipo 1. A gramática de uma língua é necessariamente um sistema de unidades e de regras combinadas em instruções em construções de extensão variável. Muito bem, aqui uma fala genérica, agora vem a pergunta propriamente. Nesse viés, nesse sentido, e considerando a classe dos pronomes pessoais, identifique a alternativa em que há um pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal oblíquo, daquela tabela que vimos em aula, tá? É o me, mim, comigo. É o te, ti, contigo. E na terceira pessoa, você tem aqui o se, lhe, o, a, ele, ela, se e consigo. Primeira, segunda, terceira. Primeira do plural. Nos, nós e conosco. Vos, opa, minha letra, vós e convosco. E no plural, vou voltar para cá, ó. Vai ser o lhes, o a, os as, ele, eles, elas e o consigo. Então, nós temos aqui todos os pronomes pessoais oblíquos da língua portuguesa, tá? Lembrando, inclusive, que o a pode virar lolá, noná, los lás, nos nás. Acontece que o ele, ela, que está aqui, só podem ser oblíquos se preposicionados. E é exatamente o que vai aparecer. Porque de todos esses pronomes, você encontra o ele e ela preposicionado em uma alternativa. A alternativa A diz, por outro lado, temos a rede. Não há pronomes na alternativa A. B, é muito satisfatório ter outro parceiro em quem. Este quem é pronome, mas nem é pronome pessoal, tá? No qual confiar, é pronome relativo. Confiar em fazer algo por ele ou por ela. Por ele. Temos aqui, ó, pronome pessoal oblíquo tônico. Mas eles nem pediram isso, só pronome oblíquo. Aqui vocês têm os átomos, ok? E aqui você tem os tônicos. Tá? Os pronomes oblíquos tônicos, estes, mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, sempre preposicionado.
Você é pronome de tratamento, nem é pronome pessoal. Uma é conectar e a outra, eu esqueci de falar, mas é pronome indefinido. Neste pronome demonstrativo, caso romper relações é sempre um evento muito traumático. Bem, pessoal, muito fácil, dado em aula, revisado, a tabela de pronomes estava no aulão e falamos em sala, na aula 2 para a aula 3 do curso pós-edital, tá bom? Alternativa correta B. Agora a questão 2, vamos lá na questão 2, tá? Sobre os elementos destacados no fragmento, eu tinha o conceito de laços humanos, de comunidades, esse tipo de coisa, mas não redes. É em cima dessa frase, vou apagando e vou falando, hein? O item 1 diz assim, o segmento ou conceito constitui objeto indireto, gente, veja bem, objeto indireto, sendo que no texto eu tinha o conceito aluno amado, isso é objeto direto. Então, aluno, não precisa nem ler o resto, porque eu tinha, né, verbo transitivo direto, o conceito, objeto direto. Meu Deus, né? Muito fácil. Bom, aí você já vinha aqui, né? Não vinha aqui? Com uma conta errada. Sobrou quantas? Olha, dá uma olhada, sobrou. C e E, né? C e E. Aí você fala, opa, C e E. Então, você tem de ler a 2 e 3, porque a 4 vai estar correta. Aliás, a 4, né? O aluno, o querido aluno, conjunções, tabelinha da professora Mercedes, mas equivale a coordenada adversativa, a ideia de contraste de ideias, não é isso? Sentido, esse efeito de sentido contrário. Então, já te adianto, conjunção mas, tá? Certo? Que você encontra aqui, pós a vírgula ali, ó, né? É da ideia de contrariedade, contraste, né? Certinho? Então, a 4 tá certa. Então, tem a 1 errada e a 4 certa. Certo? Só observando aqui. E tem 2 diz assim, que a palavra esse retoma anaforicamente. Até aqui tá ótimo. Até aqui perfeito. O esse, ele de fato, ele retoma anaforicamente. Falei no aulão, anáfora. Porém, não retoma o verbo. Esse tipo de coisa não é o tinha. Esse tipo de coisa está retomando laços, comunidades. Não retoma o verbo, retoma laços, comunidades. Então, o 2, perigosamente errada, o aluno, talvez mais desatento, ansioso, poderia, e eu falei isso em aulão, leia até o final, o verbo da oração. Não, o esse não retoma o verbo. Retoma o texto todo. Na verdade, o esse retoma tudo que foi dito antes. Mas se eu tivesse que selecionar partes ou segmentos do texto anterior retomados pelo esse, seria o comunidades, laços humanos, entendeu? Que a palavra coisa resume, não é isso? Então a 2 está errada. Bom, então já sabemos qual é a resposta. 3, agora vem uma questão importante, né? Certo? De laços humanos. Tá? De laços humanos, completa por meio de sintagma preposicionado. O aluno nosso sabe que eu dei o dicionário em Cabe para vocês e ao longo do curso eu falei para vocês não se impressionarem com a palavra sintagma. Sintagma quer dizer o quê? Expressão preposicionada. E de laços humanos é uma expressão preposicionada. Então, essa expressão preposicionada ou sintagma preposicionado, tá? Ele completa o sentido do substantivo, tá? Conceito. O conceito de laços humanos. Então, o conceito é, tá? O sintagma. Vou até usar aqui, ó. Sintagma. Substantivo. Sendo completado, tá? O sintagma, substantivo sendo completado por um sintagma preposicionado. Eles nem se deram ao trabalho de querer saber se era adjunta de nominal ou complemento nominal. Eu havia dito no curso que o aluno poderia ficar mais atento à noção de objeto direto, indireto, etc. Porque essa banca não era muito de cobrar adjunto e complemento, não é verdade? Eu falei e não caiu.
Então, adjunto e complemento não caíram. Conceito de laços humanos, tá? Então, conceituar laços humanos, tá? É o conceito dele. Nós temos aqui, inclusive, uma ambiguidade entre adjunta, nominal e complemento, dado o fato que posso conceituar, eu tinha que conceituar laços humanos ou os laços humanos possuem um conceito. Está mais para adjunto adnominal, por causa da ideia de posse envolvida. Mas isso nem era relevante, querido aluno. Bastaria saber que completa o sentido de um substantivo que o antecede, tá? Portanto, tranquilidade, alternativa 3 correta, tá? Alternativa 4 também. E aí, a alternativa para o pessoal do tipo 1 era a alternativa E, tá? Ou seja, 3 e 4 corretas. Muito bem? Questão 3. Vamos lá? Essa questão é interessante. O desenvolvimento do tema é atravessado pela experiência tanto coletiva quanto particular do autor. É a primeira questão de interpretação, tá? Veja, realmente ele fala, se nós voltarmos, eu vou voltar um pouco o texto, tá? Há uma experiência, ele fala dele, né? Essa característica coletiva do texto de Bauman é refutável em como essa característica passa pelo texto todo. Eu diria que o texto todo tem essa marca da experiência dele, mas ele quer uma experiência coletiva. E o coletividade, aí, é a interpretação de texto, né? Tem a ver com o nós. Quando se fala uma experiência coletiva, é uma experiência pela qual eu passo juntamente com você. Nós passamos por uma experiência coletiva ao fazer esse concurso público. Eu como professora, você como aluno, você como, né, o que vai fazer e nós como, né, o que te orienta, os orientadores. Mas passamos por uma experiência coletiva, expectativa, etc. Então nós estamos, né, preocupados, nós, quando falamos nós, é porque nós estamos trabalhando com o coletivo. É o eu mais as pessoas com quem eu convivo. A alternativa A, estamos todos, e não é só o nós, estamos todos, numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Ele não está dizendo que ele está numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Ele está dizendo que todo mundo, ele é quem está lendo o texto dele, né? Acho que ficou bem claro que seja essa. Compare coisa mais. Eu nunca tive o conceito de redes. Não é uma característica coletiva, é uma característica de experiência individual. C. Qual é a diferença entre comunidade e rede? Está dialogando, tá? Mas não mostra. Até há uma questão da interação eu com o outro, mas não é uma experiência coletiva, tá? Então, essa característica coletiva de experiência coletiva, estamos todos numa solidão. E a pergunta da C não bate. Então, é a alternativa A valendo principalmente. D. Neste caso, romper relações é sempre um evento muito traumático. Está na terceira pessoa o texto. E, aliás, é o que acontece na C também. Se eu observar pelo foco narrativo, eu falei isso na última aula, né? Eu falei na última aula sobre o foco narrativo. Aqui eu tenho nós, aqui eu tenho eu e aqui eu tenho a terceira pessoa, distanciada, né? O nós interage, o eu falando de mim, e a terceira pessoa tá nas últimas três, C, D, E. Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. Na verdade, essas três últimas alternativas, elas trabalham com uma visão do tema distanciado, né? Eu falo como se não tivesse, como se eu não estivesse participando. Como numa dissertação da redação, né? Certo? Então, obviamente, você vai marcar a alternativa A por esse viés também, pelo viés gramatical. A gramática te ajuda a entender aqui, já que aqui eu tenho primeira do plural, nós, aqui eu tenho eu e aqui eu tenho a terceira, seja do singular ou plural. Então, fechamos com a alternativa A do tipo 1. A questão 4, tá? Aqui, nós temos outra questão de interpretação, já inclusive pegando aspectos literários ou figurados. Quando repetimos uma palavra de maneira a se intensificar no texto, exemplo, ele fala muito, ele fala bobagem, ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala colar, ele fala... Se eu repito no meu texto a palavra fala, eu quero repeti-la porque eu quero, não porque eu não sei português. É para dar algum tipo de... passar uma mensagem, passar uma sensação, um sentimento. O que expressa essa repetição de estrutura?
depende de cada texto. No meu caso, que eu acabei de criar, esse fala, 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 talvez seja para dar essa sensação de chatice. Aqui no texto, vamos dar uma olhadinha, porque tem um verbo sendo repetido. Bom, as relações lexicais veiculadas no texto estabelecem sentidos variados e contribuem para a progressão sintático-semântica entre os vocábulos. Então, aqui já diz que contribui, tá? Que a repetição não é um erro de português, o contrário, né? Serve para até uma espécie de coesão. Aliás, eu falo isso nas redações. Quando você repete certa palavra estrategicamente repetida, tá? Ela não chega a ser um problema, talvez seja exatamente uma progressão sintático-semântica necessária. Dessa forma, ao registrar vocábulo tem várias vezes, vamos ler juntos agora o texto? Você tem que encontrar desculpas, você tem que se explicar, você tem que mentir com frequência e mesmo assim você não se sente seguro porque seu parceiro diz que você não tem direitos, que você é um porco, etc. Muito bem? O autor, neste trecho, cria fortes efeitos semânticos de um envolvimento entre o escritor, personagem e leitor. Tá? Cria fortes efeitos semânticos de um envolvimento entre escritor, personagem e leitor. Não é uma narrativa, é um exemplo genérico. Lembrando que esse texto fala de redes sociais, é um artigo de opinião, tá? Então o narrador, apesar de usar o eu às vezes, o nós, a terceira pessoa, ele mescla, mas não há uma narrativa. Para que haja personagem, o problema para mim está aqui. Para que haja personagem, eu tenho que ter uma narrativa. Este você usado de segunda pessoa não é personagem, é o leitor. Tá? E aqui, quem é o escritor, quem é o Bauman, é o autor do texto. Então há uma interação entre o autor do texto e o leitor. Interação esta que ele utiliza naquela questão que vimos, estamos todos numa mesma situação. Lembra do nós? Então, sim, esse texto cria uma interação entre o escritor e o leitor. Mas aqui há um terceiro elemento que não vem ao caso neste texto, porque não há um personagem. Eu concordo que cria fortes efeitos semânticos. Alternativa A, nesse aspecto, tá interessante, tá? De um envolvimento. Acho até que você poderia achar, né? Não vejo isso como sendo forte. Qual é a intenção do autor aqui? Ao usar esse tem repetido. Criar uma proximidade com o leitor? Não. Acho que aqui não, tá? Eu acho que aqui é intensificar o próprio verbo, tá? O conteúdo dele. Mas, enfim, o que para mim descarta mesmo, fora, é aquela historinha de personagem. Eu tenho personagem aqui, tá? E também não concordo que cria fortes efeitos semânticos, mas não na interação com o leitor, do autor com o leitor. Cria fortes efeitos semânticos porque contribui para dizer, não, eu tenho que ficar fazendo isso, aquilo. Contribui para o sentido da palavra ter, tá? Veja e compare com a B. B intensifica a ideia veiculada, contribuindo para o sentido, eu diria até efeitos semânticos do sentido, dando maior destaque ao assunto abordado no parágrafo. Se você lembra, esse trecho está dentro do escopo do como é difícil você se desconectar, né, de uma comunidade não virtual, dos seus laços afetivos de comunidade. Você pertence a uma comunidade real, para você se desvincular dela, você tem de encontrar desculpas, você tem de se explicar, você tem de mentir com frequência, entendeu? Ou seja, para você interagir com a comunidade real, tá? Você tem de fazer várias coisas. Tem isso, tem aquilo, tem... Então, ele está intensificando, sim, dando efeitos sentidos ao conteúdo veiculado no parágrafo, o que ele sustenta a argumentação dele é que as redes não virtuais, as reais, os laços humanos, tá, são mais difíceis de você desconectar, enquanto que as redes virtuais, você num clique discute ou desconecta aquela pessoa, não é mais tua amiga. E um dos motivos pelos quais é mais difícil de você, né, se desgrudar dos laços humanos é por causa disso tudo. Então, é na verdade
a argumentação, o motivo pelo qual, um dos motivos, né, pelos quais você sempre tem nas relações humanas um vínculo muito mais forte, né? Bem, ficou a B. A C, D e E eu acho bem mais fácil de perceber o erro, mas vamos lá. C diz que garante as necessárias retomadas a fim de se quebrar levemente a continuidade semântica do texto. Garante as necessárias retomadas. Garantir a necessária retomada não precisa ser um tem, pode ser o você, pode ser, sabe, há outros recursos de retomada. D, impõe simples sequência de ideias responsável pelas ligações linguísticas morfológicas isentas de valor semântico. Gente, é a pior, porque está dizendo que não tem nenhum aspecto semântico envolvido, não tem nenhum aspecto interpretativo envolvido. É pura morfologia, nada a ver, né? E aí, estabelece progressão do tema, ligando sintaticamente todas as ideias e levando a um sentido único e incoerente sobre o mesmo. Começou até que não muito, né, ruim, digamos. Sim, traz progressão, já estava sendo dito isso, de passagem, né? Ligando sintaticamente todas as ideias. No contrário, há vírgula, há uma quebra, é uma coordenação. Lembrando que a coordenação estabelece um isolamento sintático e não, né, um vínculo sintático na coordenação. Mas se você ainda estava em dúvida, quando chega aqui, sentido único, incoerente sobre o medo, tá? Na verdade, assim, de que tipo de medo? Medo de você perder as relações humanas, mas não incoerente, super coerente com o que o texto está sendo dito. Não tem nada de incoerente aqui. Então, a alternativa B é a melhor. Essa foi a questão de interpretação que eu considerei mais sutil, mais difícil, tá? Foi essa aqui, que foi a alternativa B para a questão 4 do tipo 1, tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos agora à questão 5. Questão 5 volta para a gramática. E eu fiquei tão feliz quando eu vi essa questão, porque no aulão, se você se lembra do aulão, pega o aulão, revisa lá o slide, você vai encontrar o slide, e eu fiz questão de dizer, quando for o que, ou a que, antes de que, e você puder trocar por aquele, aquela, aquilo, o qual, este que é pronome relativo. Lembra o pessoal querido, amado? Pode ser do que, no que, né? Então, comigo. Sobre a oração destacada, eu acho que muito jovem não tem nem mesmo consciência daquilo o qual eles realmente perderam. Consciência daquilo qual. E se você olhar o primeiro simulado, caiu uma questão parecida, muita gente havia errado e colocado consciência disso, errando aqui. E eu disse, professora, por que o que não é conjunção integrante? Eu falei, não é conjunção integrante, porque é consciência daquilo o qual. Entende? E eu disse, como tem o que, a, que é pronome relativo. Então, observando. Ocorre no texto sob forma de um sintagma adverbial. Não é uma expressão de caráter adverbial. O que não é conjunção, tá? A fora. B, ocorre no texto sob forma de um sintagma adjetivo. Vocês já sabem que toda oração que começa com pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva. E vocês sabem muito bem que sintagma é qualquer trecho de caráter adjetivo. Sintagma adjetivo é qualquer expressão, pode ser deste tamanho, pode ser deste tamanhozinho, qualquer expressão de caráter adjetivo. Isso foi falado no aulão, está lá no dicionário em CAB, né? Então, é essa aqui, conhecido como oração adjetiva. Restringido, porque não tem vírgula. Se não tem vírgula, restringe. Gente, eu amei, eu falei assim, gente, nossa, né? B, né? Alternativa 5B. A C diz, olha só, que é causa, assim, tipo, já que, visto que, dado que, né? Existe o que de causa? Mas não é aqui, né? Certo? Muito ruim a C. D, a unidade coordenada de que coordenada, gente? Unidade coordenada, isso aqui é subordinação, né? Nada a ver. Combina-se de forma independente? Não, é oração subordinada, então não é independente. Para expressar um ato discursivo diferente do estabelecido da primeira oração. Tá? A D e E são bem ruins, né? Certo? Então, olha lá. A diz que a oração é adverbial. A C diz que a oração é causal.
e a B, né? Certo? Daquilo ou qual. Ok, queridos? Questão 6. Ah, tabelinha de conjunções. Muito bem. Ah, professora, o em contrapartida não está na tabela, mas, gente, eu disse, aquela tabela é o mas, é o porém, é o contudo, entretanto, e vocês têm escrito na redação, porque eu tenho pedido, por outro lado, em contrapartida, alguém errou essa? Pelo amor de Deus, né? Certo? Vocês sabem muito bem que, além disso, é adição, em síntese, é resumo, destarte, idem, conclusão. Outro sim também que vale além disso. Em contrapartida, tá? Essa talvez seja a mais rápida, a mais, né, que você fez. Alternativa A, a turma que está com a prova tipo 1. 7. Ah, voltamos aos pronomes. Amei. Fácil, bem fácil. Fácil. Como substituir a palavra relações por um pronome, mantendo o sentido original e seguindo as regras de colocação pronominal? Muito bem? Bem, eu tinha colocado agora há pouco a tabela de pronomes oblíquos completa no quadro, lembram? Se nós pensarmos nos pronomes oblíquos átomos, né, porque é exatamente o que ele quer, ele não fala átomo, mas o que você está vendo aqui, ó, tá? Vamos lá, é o me, tecer, lê, nos, os, né? Se é romper as relações, né? Romper as relações, você tem um objeto direto, certo? Então vai ser as. Aí você vai tirar o R, vai ficar rompelas. Olha que lindinho, oxítono, terminado em E, leva acento. Gente, por favor, alguém errou essa? Claro que não. E depois de vírgula, ênclis, né? Certo? Ênclis aqui. Aquele as romper, imagina, coisa horrorosa? De jeito nenhum. Depois de vírgula, ênclise, rompê-las, alternativa D, questão 7. Quase tão fácil quanto o anterior, hein? Bom, questão 8, vamos lá. Questão 8. Aquela frase, é linda essa frase, né? Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Meu Deus, isso é uma antítese, isso é um paradoxo. Vamos lá, o que se pergunta sobre isso? Ao mesmo tempo é uma expressão adverbial, advérbio eu falei, né? Que, contrariamente à ideia de invariabilidade dos advérbios ou locuções adverbiais, flexiona em número. Aos mesmos tempos. Vamos tentar, né? Estamos todos numa solidão e numa multidão aos mesmos tempos. Ah, para, né? Advérbio é invariável, meu querido. Não tem variação aqui. Ah, professora, mas está no masculino. Claro que tem que ter algum. Vamos pensar. As meninas falam muito. Ah, professora, o advérbio está no masculino, claro. O fato de estar no masculino singular e não ter outra opção demonstra invariabilidade, porque a forma invariável é o masculino. Não tem plural nisso nem feminino. Então, a 1 está errado. O lugar sintático do sujeito, a posição do sujeito ali, volta do verbo, longe, enfim. A função sintática do sujeito, tá? Na oração que forma o período em análise está vazio, mas sua existência continua assinalada na flexão verbal. Bom, vocês viram na aula de concordância que há 3 situações em que o sujeito, tá, não está na oração. Ou ele é o sujeito oculto, ou ele é o indeterminado, ou ele é o inexistente. Ok? Num deles, ele não está na oração, mas você sabe quem é, porque está dito no contexto ou na desinência do verbo. Comi bem ontem. Tá vendo isso aqui? Você sabe que é o sujeito. Opa! Você errou a questão. Eu. Tá? É que eu tô olhando já pra lá. Lá eu tenho nós latejando. Nós. O nós tá lá, mas tá onde? Na desinência, moço. Desinência de número e pessoa do verbo. Tá? Olha o verbo aqui. Tá bom? Então, nós já está ali subentendido. Então, está vazio. Não está presente o sujeito. Porém, você pode depender pela desinência do verbo. Então, a 2 está correta. Sendo a 2 correta, a tua alternativa fica A ou E. Basta olhar a 3 agora e verificar que a expressão numa solidão possui concordância inadequada em relação ao elemento a que se refere. Pessoas queridas, amadas, eu passei o curso todo falando que o verbo só tem olhos para o sujeito em termos de concordância. Quando falamos na matéria concordância, ela passa
pela relação sujeito-verbo, tá? E essa relação não pressupõe termo preposicionado. O termo preposicionado, ele nunca vai estar em concordância com nada. Então, na frase, estamos todos numa solidão, tá? Se nós formos fazer a análise, todos estamos, aqui é o sujeito, tá? Estamos todos, um sujeito subentendido é o nós, né? Aqui é uma figura de linguagem, certo? As aulas silepse, eles nem cobraram. Quando eu vi essa frase, eu pensei que eles fossem cobrar, eu vou cobrar silepse. E aí seria uma questão mais difícil. Analisar esse todos. É um vício de linguagem, um erro, tá? Que aqui, ó, tá vendo, ó? Nós ou todos, entendeu? Há uma espécie de erro. Por isso é que aqui nós temos esse nós subentendido, né? Então, o lugar sintático do sujeito na oração que forma o período de análise está vazio, mas sua existência continua assinalada na flexão verbal. Alguém pode querer entrar com recurso aqui, mas o todos é o sujeito, é uma silepse. Mas aqui, ele não está dizendo que o sujeito, tá? Da forma estamos é o todos. Não é isso. Tá? Nós estamos aqui dizendo que o lugar sintático do sujeito em relação a esse verbo está vazio. Porque o lugar sintático é o nós. Tá? Então, há aqui, certo? O entendimento da silepse, que é uma figura de linguagem ou um vício. Né? Dependendo é um erro de português, tá? Mas feito de caso pensado, feito, né, de maneira raciocinada. No caso do Bauman, ele fez de propósito para dar exatamente essa experiência coletiva dada antes, na pergunta feita antes. Não é à toa que essa frase não é a primeira vez que ela aparece, né? Ela lembra da questão sobre a experiência coletiva, então. Aqui eu tenho certeza que algum aluno poderia reivindicar uma anulação, enfim, colocar aqui como errada, e aí não ter um gabarito, entendeu? Certo? Você, se eventualmente tiver interesse, eu duvido que a banca vai trocar, porque a banca tem respaldo, sendo aqui uma silepse, tá? E essa informação da 2 não exclui o fato de todos poder ser o sujeito em silepse. Mas eu quero falar sobre numa solidão. Então aqui, o numa solidão é a adjunta adverbial de lugar. É um lugar abstrato, evidente, numa solidão. Então aqui, sendo um adjunto adverbial, tá? Certo? Os adjuntos adverbiais não dialogam em concordância com nada, tá claro? Então, a alternativa 3, ela está inada. A concordância não está nem adequada nem adequada, porque não existe concordância com a adjunta adverbial. Então, para finalizar, vislumbro aqui nessa questão 8 uma única possibilidade para quem quiser arregaçar as mangas lá, eu vou tentar anular a questão. Sinceramente, para que você anule, porque seria que você anular, nem trocar gabarito, tá vendo? Porque a 3 tá errada, ela não tá errada mesmo. Tem que anular. Tem que ter muito respaldo. E a banca tem um respaldo, pode ter tomado cuidado, eu acho que eu tomo cuidado por isso. Ao dizer o lugar sintático do sujeito, entende? Ela não está perguntando a classificação do sujeito. Eu que disse que é oculto, mas, sinceramente, você pode até dizer sujeito simples, todos. Mas o lugar sintático do verbo estamos, o verbo, tá? Nós estamos, é isso, ó. Nós estamos. Por isso é que eu digo que eu não vejo motivo para anulação. Eu concordo com o gabarito da banca, tá? Talvez algum professor, colega, algum aluno consiga aí engendrar um tipo de contraposição, né? À vontade, mas eu concordo. Eu acho que eles tiveram, inclusive, o cuidado de não cobrar, tá? Certo? Que o sujeito classifica-se como oculto ou implícito, dado o fato de todos estar ali, né? Como uma figura de linguagem, ocupando de maneira inadequada essa posição de sujeito. Tá bom, queridos? Então, fica essa observação. Eu sei porque vocês devem saber, além da minha correção, de outros, né? E não sei, eu vejo, o único caso que eu vislumbro uma possibilidadezinha seria aqui, tá bom? Certo? Vamos para a próxima? Questão 9. Questão 9. Então. Questão 9. Eles estão sempre pegando as mesmas frases do texto, perceberam? Né? Essa frase que está em vermelho, já sabe que é a resposta, é exatamente, tá, uma frase que quando eu li o texto, eu disse, nossa, essa frase é muito importante. E está separada, não sei se você percebe no texto, ela está isolada, ela nem pertence ao parágrafo anterior nem ao posterior, ela está quase como uma espécie de resumo, né? Destacado. Vamos ler.
a passagem do texto em que há um princípio onipresente da linguagem, que nomeia um conceito de um dado domínio de conhecimento pelo emprego de uma palavra usual em domínio presente na linguagem figurada. Então veja, eu sei que o enunciado talvez tenha sido um pouco confuso para vocês, mas se vocês se lembram quando a gente falou de figuras de linguagem, eu disse que quando você nomeia um conceito de um dado domínio de conhecimento pelo emprego de uma palavra usual em um outro domínio, ou seja, você troca uma palavra de um domínio e coloca do outro. Eu dei o exemplo do leão e do imposto de renda, vocês se lembram? Né? Do esmeralda, olhos verdes. Quando você emprega uma palavra de um domínio por outra, tá? Você tem ali uma figura de linguagem. Se você pensasse presente na figura, na linguagem figurada, sinceramente, se você fosse para essa questão apenas pensando em qual é a única alternativa, que eu tenho uma linguagem figurada muito óbvia, um sentido conotativo bem visível. A não é. Qual a diferença entre comunidade e rede? Não tem figura de linguagem. B. Imagine que estamos falando não de amigos online. Não tem figura. Imagine vocês que estamos falando não dos amigos online, mas dos amigos verdadeiros. Isso não tem figura de linguagem. Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. Pronto, né? Figura de linguagem para mais de metro. E a figura aqui presente, você tem metáforas, tem metonímia. Olha, eu vislumbro mais metáfora do que metonímia. Mas você poderia ver exatamente essa ideia de um saber pelo outro. Bênção e maldição. Você tem inclusive aqui o quê? Antítese. Não é verdade? Né? Paradoxo, antítese, é uma mistura dos dois, né? Certo? Enfim. Bom, você jura, você faz o juramento, até que a morte nos separe para sempre. Tá? Aqui você está, digamos assim, reproduzindo, né? Citando um juramento já conhecido. Tá? E é um tipo de experiência indisponível para amizade no Facebook. Olha, o item, tá? A alternativa com mais carga figurada e várias, eu vislumbro metáfora, metonímia e antítese só de cara. É a alternativa C. Tá? Então, aqui, presente na linguagem figurada é um domínio pelo outro. Vimos na metáfora, vimos a metonímia. Eu li com vocês no aulão a definição de metonímia. E no aulão eu também fiz o exemplo das esmeraldas olharem para mim. Lembram? Pois é. Então, exatamente a alternativa C. É a mais figurada dentre as figuradas. Dá para interpretar, eu vejo um pouco, até que a morte os separe, para sempre aqui. No contexto do texto do Bauman, esse trecho não é figurado. A expressão até que a morte os separe, a gente sabe que às vezes separa mesmo, e não é que hoje em dia, infelizmente, o casamento às vezes não é quando é uma morte os separe, né? Se separa antes da morte, certo? Na prática não funciona. Mas, assim, você tem que contextualizar no texto. No texto do Bauman, esses trechos são trechos em que ele descreve de maneira bastante técnica a situação das redes sociais, a situação comparativamente aos laços humanos. E quando ele fala dos laços humanos, ali ele dá essa carga emotiva ao texto. Então, assim, contextualize, qualquer dúvida, volta. Essa é uma questão que valeria a pena, às vezes, até voltar no trecho do texto, para você ter certeza, né, em qual caso o Bauman, o autor do texto, deu essa carga, como ele diz aqui, ó, tá? Certo? Essa carga de conhecimento de um para o outro, de linguagem figurada, tá bom? Muito bem, alternativa C a 9. Para finalizarmos, gente, duas questões do mesmo assunto, é incrível isso, né? Vocês tiveram no aulão, tá? Um slide. E este slide já caiu na questão do daquilo ou qual. O que eu falo? Quando tem um A ou O antes de que, e esse A ou pode ser trocado por aquela, aquele ou aquilo, e este por o qual, a qual, nós temos esta situação de pronome demonstrativo e pronome relativo. Ela é a que passou, ela é aquela que passou no concurso. Gente, eu falei isso no aulão. Pronto, alternativa 10. Pergunta: eu acho que muito jovem não tem mesmo consciência daquilo o qual eles realmente. Já tínhamos visto, né, a questão. Bom, eles querem a alternativa em que o mesmo, ou aquele que está em maiúscula, tem a mesma função, tá? Estabelecendo continuidade focal, olha só. Mesmo valor morfossemântico e sintático. Eu cliquei igual, idêntico. Alternativa A. Uma é conectar, a outra é, esse aqui é artigo.
eu tinha o conceito, artigo, mas o maior atrativo é a facilidade, artigo. A rede é aquela a qual é feita. Ah, meu Deus, né? Certo? E aqui o seu futuro é artigo. Muito fácil. Duas questões no mesmo tópico, do o que a que. Dei no simulado 1, caiu no aulão. Eu lembro que pessoas vinham me perguntar pós-simulado 1, o que é aquele o que do que ali, tá? Falei isso em aula e falei no aulão. E duas questões de 10, aí é maravilha, né, gente? 20% da prova, é isso? Tá, da minha? Né? Show, né? Queridos, terminamos aqui, tá? A prova de língua portuguesa, análise fechada. Concordo com absolutamente todos os gabaritos. Na minha matéria, não há o que se dizer. Como eu falei, sempre há, eu errei aquela, eu vou tentar achar um prof que me abone. Sabe, gente, é a famosa, eu considero recurso ad hoc, é uma expressão em latim, quer dizer, a posteriori, enfim. Você tenta, né? Ou seja, eu sempre acho que o aluno tem que fazer, né, tudo que possível para estar lá, é o que a gente quer. Mas uma análise de maneira, né, fria, né, sensata e científica da prova, a prova está ok na minha matéria, tá bom? Certo? E eu desejo a todos sempre o melhor. Então, qualquer dúvida que ainda persista, vocês podem nos procurar, estamos aqui a isso, eu também, tá? Para que vocês esclareçam tudo e fiquem tranquilos. E lembrando, né, que o único vislumbre, que se o aluno tiver interesse, é claro, tem aquela questão 8 lá, mas eu concordo com a meta da banca, mas também entenderia caso o aluno consiga aí tentar fazer tipo, uma argumentação muito enviesada, tentar, né, é sempre útil para quem está precisando de ponto por aí. Mas no mais, é isso aí e estamos juntos, tá? Beijos!